E ó, a gente vai ter que falar, né, dos lances polêmicos da partida, tá? Porque, para mim, aí eu vou ser aqui bem claro, escandaloso o árbitro mandar seguir o jogo na falta do Vitinho, gente. Para mim, lance para expulsão assim, claríssimo, claríssimo. Ele entra de sola na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense. Agora, depois teve um pênalti patético também, marcado para o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense não teve a competência de aproveitar. O Atlético Paranaense, ele está pedindo um pênalti que para mim não existiu. Lance normal, quando o jogo ainda estava 0-0. Agora, a sola do Vitinho na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense. O árbitro mandar seguir, isso é um escândalo. Olha isso, gente. Olha isso. Como é que pode um árbitro ver um lance desse? Olha isso. Ele não vai na bola, ele vai totalmente na perna do jogador do Atlético Paranaense, de sola, e o árbitro teve a cara de pau, a cara lavada de dizer para seguir o jogo. E aí é o que eu falo. O VAR, essa desgraça desse VAR, ele sempre aparece quando não tem que aparecer. E aí, quando tem que aparecer, fala, ó, pelo amor de Deus, não dá para seguir o jogo, teve uma sola absurda, você mandou seguir. Gente, isso para mim é não querer marcar. Porque é um lance muito visível, é um lance que o Vitinho não vai nem perto da bola. E, para mim, expulsão, assim, claríssima, o Bruno Prado. Para mim, não tem nem discussão, porque ele esquece a bola e ele vai com a sola da chuteira na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense, Bruno. Claro, depois, para mim, teve um pênalti inexistência para o Atlético Paranaense. Mas isso aí é expulsão, Bruno. Eu concordo, assim, a bola está bem longe, né? A gente está vendo aí no vídeo, e ele acerta com a sola o jogador do Atlético no alto. Também para mim também é um lance para cartão vermelho, sim. E o jogo, no momento, estava 1-0. Ou seja, a torcida do Atlético Paranaense está na bronca com esse lance e tem que realmente ficar na bronca com esse lance, porque o árbitro mandou seguir. Eu quero até ver a posição do árbitro, gente. Se a gente tiver aí em alguma imagem onde está o árbitro, porque se ele estiver perto do lance e ele não deu a expulsão, ó, eu estou até vendo aqui, que eu estou na TV aqui também vendo, eu acho que ele estava perto do lance. Ele estava perto do lance e ele manda seguir, pô. Isso é inacreditável. É inacreditável. Para mim foi isso que decidiu o jogo? Não, não foi. Até porque o Atlético Paranaense também, né, meu amigo, teve um pênalti inexistente marcado que não soube aproveitar também, mas aí quando já estava 2-0. Piperno, lance para expulsão e o quanto o Atlético foi prejudicado por isso? Olha, esse negócio de ser prejudicado é aquela história, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Como é que o Atlético ganhou de São Paulo outro dia? Também um lance, né, para lá de discutível. A expulsão do goleiro de São Paulo no comecinho do jogo. Bom... Não. Discutível não, escandaloso. Então, pois é. Então o Atlético foi beneficiado. Não era para expulsar o Rafael naquele lance, não. De jeito nenhum. Então, o Atlético foi beneficiado naquele dia, hoje reclama de ter sido prejudicado. Eu acho o seguinte, não que uma coisa justifique a outra. O que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém no futebol brasileiro pode levantar o dedo para o outro. No caso desse lance, aliás, no caso dos 3 lances muito discutidos nesse jogo, eu acho o seguinte, o pessoal do VAR cumpriu a obrigação ao chamar o árbitro para ver o pênalti, aí a interpretação, para mim, ruim é do árbitro, mas era um lance duvidoso, interpretativo, em que o árbitro, de fato, tinha que dar o veredito final. E, no caso do gol do Atlético, por mais que a gente possa questionar a decisão final,
o cidadão do VAR também tinha que chamar o árbitro, falar, olha, houve um encontrão aqui, avalia você se isso foi falta ou não. Aí o árbitro foi lá e o árbitro acabou, então, decretando a revisão do lance e alterando a marcação dele. Nessa jogada aí, eu não sei se o árbitro chegou a ser alertado. E se falou, bom, não, eu interpretei que não foi para tudo isso. Eu realmente não sei como é que foi o diálogo entre eles. Mas que a decisão final, ela tá errada, tá. O Vitinho tinha que ser expulso. Tinha que ser expulso e o Piperno lembrou bem, né, que o Atlético Paranaense, ele foi beneficiado com aquela expulsão meio mandrake do Rafael, meio não, aquela expulsão escandalosa que ele nem tocou no cara e foi expulso com 2 minutos de jogo, mas claro que não é por isso que o Atlético Paranaense também não vai reclamar. Agora, no mesmo jogo teve um pênalti escandaloso para o Atlético Paranaense, na minha opinião, e foi marcado sem, assim, menor critério da arbitragem. Agora, velho Vamp, concorda? Unanimidade que o Vitinho merecia expulsão e muito estranho, porque o Vitinho não é um jogador violento, nunca foi um cara de chegar duro assim, mas ele nem chegou perto da bola. Não dá nem para dizer que ele não teve a intenção, né, Van? Na hora do jogo parou um pouquinho, ficou pensando se era no VAR ou não. O VAR não chamou, o lance seguiu, mas lance feio. Eu daria o cartão sim pro Vitinho. Daria o cartão tranquilamente. Né? Lances menores chamado VAR. Pelo menos chamar para ver, né, Tico? E aí não chamou, mas eu daria. Sei que o Vitinho não é um atleta maldoso, mas nesse lance aí ele foi feliz. Não, e aí o mesmo árbitro, né, que não expulsa num lance desse, ele marca esse pênalti aí para o Atlético Paranaense. Eu falei isso hoje. O presidente da CBF estava super indignado, né, lá na Bolívia. Como é que pode? Futebol de várzea, Gandula escondendo bola. Olha a arbitragem de bosta que ele tem no futebol dele. Né, para ele encher o peito para falar. Isso aqui é várzea, nós queremos o futebol em alto nível. Olha a arbitragem patética que nós temos no futebol brasileiro. Toda rodada a gente acha pelo menos 2 arbitragens ridículas. Pô. O cara não dá uma expulsão como essa no Vitinho e aí vai um pênalti desse. Coloca o lance aí na tela, PH, porque para mim é tão escandaloso quanto. Acabou, cara. Daqui a pouco o futebol brasileiro vai ser igual o Vampeta diz, que são as peladas dele. Qualquer mão os caras vão dar pênalti. Nem se sabe se foi dentro da área a mão do Mateuzinho. E outra, não teve intenção, não teve movimento antinatural. Esses caras teimam com a regra. Eles teimam com a regra. Tem um lance aí, PH, ou não? Se tiver, coloca o lance aí, para o pessoal ver, o lance da mão do Mateuzinho, porque, para mim, também é escandaloso. Olha isso aí, a gente vai tirar a tarja para a gente ver legal. É surreal, gente. Não tem intenção nenhuma, não tem movimento antinatural. O cara tá correndo, porra. O cara tá correndo, que movimento que ele quer que o cara faça? Ele quer que o Mateuzinho corra com a mão no peito, cantando o hino nacional, com a mão para trás? Não tem movimento antinatural, não tem intenção. A gente sempre fala essa palhaçada aqui e os árbitros brasileiros continuam dando pênalti. E nesse caso, só piora, porque não tem nem a certeza de que a mão foi dentro da área. Ninguém conseguiu cravar se essa mão foi dentro ou fora da área. Na boa, a arbitragem brasileira, ela é uma piada. E aí a gente falou isso hoje aqui. Fica lá o presidente da CBF querendo criticar a Bolívia, que tem que ser criticado, que realmente foi ridículo jogando bola no meio do jogo, escondendo bola para devolver bola para a seleção brasileira. Só que ele tinha que falar também da bosta de arbitragem que ele tem no futebol dele, na bosta de calendário que ele tem no futebol dele. Tudo no futebol brasileiro é ruim, quando depende da CBF. E a arbitragem, mais uma vez, Bruno Prado, pegando o regulamento, pegando a regra e rasgando na maior cara de pau. E o que mais me incomoda é isso aí que a gente está vendo na tela. O cara vai pro VAR
O cara vê... Olha isso, cara. O Mateuzinho tá de costas. O Mateuzinho tá de costas, cara. Será que ele não viu isso? A imagem que a gente tá vendo aí é a imagem que ele tava vendo no VAR, gente. Pelo amor de Deus, esse cara é um brincalhão. O Mateuzinho nem olhar pra bola, ele tava olhando na hora que bate na mão dele, Bruno. Não foi nada. O lance normal, totalmente sem querer. Posição natural, ele vira... Tem o cruzamento, ele vira de costas ali, uma reação bem natural, né? Ele vira o corpo e a mão dele tá ali, né? A mão dele tem que estar em algum lugar e bate na mão dele. Um lance normal também, para mim um erro da arbitragem. O Mateuzinho não teve a menor intenção de colocar a mão na bola, não. Um lance totalmente natural. Piperno. Bom, esse lance, Pilhador, eu acho que é um lance que tem que rodar muito em todos os programas de televisão por uma outra questão, né? E aí os erros têm se multiplicado muito, e aí a coisa mais fácil do mundo, em qualquer mesa redonda, na internet, ou no jornal, não sei onde, alguém fala, porque tá vendo só o VAR? Bom, nesse lance, o árbitro errou 2 vezes, né? Ele apita o pênalti, aí ele vai consultar, e ele vai lá e confirma o erro. Então ele erra na ida e na volta. O que o sujeito que está lá na casinha do VAR fala? Juiz, vem aqui olhar. Ele vai olhar e ratifica o erro. Porque quem está no VAR não pode chegar para lá e falar, você não pode marcar isso. Não faz parte aí das responsabilidades de quem é do VAR. A responsabilidade final é do árbitro. A ruindade na interpretação foi do árbitro. A culpa é 100% do árbitro. Então, vamos separar VAR e árbitro. Porque a gente tem caído, às vezes, na tentação de jogar tudo no mesmo pacote. Não. 90% das marcações erradas que têm acontecido no futebol brasileiro são culpas dos árbitros, porque mesmo quando o VAR chama o árbitro para ver por alguma marcação, por alguma questão absurda, o árbitro tem total autonomia para falar, não, eu assumo, não é isso, como ele fez. Ele errou na ida e foi lá e assumiu o erro e errou de novo. Então que culpa tem o VAR, né? Bom, então vamos lá. Para fechar, né, as trapalhadas do árbitro, para mim ele errou em todos os lances. Para mim o Vitinho deveria ter sido expulso. Para mim não foi falta do Viveiros no Maicon e para mim não foi pênalti. Ou seja, a torcida do Furacão, para mim dessa vez tem motivo sim para reclamar, né, nos 2 lances. Eu vou até pedir pro PH botar na imagem, ó, esse lance aí, ó. Esse lance aí. Gente, eu não acho escandaloso, mas eu não daria falta. Acho sim que teve uma carga ali. Eu quero ver se foi pelo lado total, pelas costas, né? Escandaloso eu não acho, tá? Não acho, como os outros 2 lances, sendo bem sincero. Os 2 lances anteriores eu achei um escândalo não expulsar o Vitinho e eu achei um escândalo a marcação do pênalti. Nesse lance, eu acho interpretativo. Eu não acho escandaloso ele marcar porque teve uma carga, ó, nas costas do Maicon. Não foi no lado, mas foi muito corpo também. Eu não marcaria falta, tendo saído o gol nesse lance, mas não acho escandaloso. Marcos André. Eu falei na transmissão, eu não daria falta, não. Eu daria o gol. Mas você acha escandaloso ele ter marcado ou não? Não, também não. Pode ser aceitável? Também não. Eu não daria falta e não acho escandaloso porque ele não deu. Bruno Prado. Eu até acho que houve uma carga nas costas ali com o braço, então acho até que foi falta. Mas também não acho absurdo se não desse, se deixasse rolar, ok. Mas eu achei que ele empurra o Maicon pelas costas, sim. Então você marcaria falta? Sim, mas não acho que é escândalo, não. Se ele deixasse rolar, ok. Não acho que foi nada absurdo, não. Esse lance para mim é o mais duvidoso.
Ô, Fábio Piperno, eu e o Vamp, a gente não marcaria falta, mas eu muito na dúvida, tá? Muito na dúvida. O que eu acho desse lance? Tem que valer o que foi marcado pelo árbitro, porque é um lance interpretativo. O árbitro estava perto do lance. Ele viu o que aconteceu. Então, nesse lance, eu não acho que caberia o VAR. É uma opinião minha, porque ali é por interpretação. Agora, não acho que é escandaloso ter anulado esse gol, mas eu vou com o Vamp, eu não marcaria não, Piperno. Eu sigo o Bruno. Eu acho que há uma carga, mas não é também um lance, nossa, escandaloso, não é uma coisa, uma falta explícita, não foi uma aberração. Mas aí eu acho que cabe uma outra reflexão feita pela primeira vez que eu ouvi aqui no Brasil por Jorge Jesus, quando era técnico do Flamengo, e eu acho que num jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado. O Jesus, ele reclamou da distância do lance, do início da falta, do início do lance e da duração. Porque, assim, às vezes eles vão pegar um negócio que acontece 30 segundos antes, 1 minuto antes. Então, esse lance é uma ação individual. O Viveiros toma a bola. E eu até acho que tem um tranco, mas no campo dele. Aí ele parte sozinho contra a defesa inteira. Então, o lance teve muitos momentos em que ele poderia ter aí tido uma intervenção da defesa, porque a defesa estava toda composta ali. Então eu acho que é assim, buscar algo muito atrás, muito distante da conclusão do lance. Por isso, eu não teria anulado o gol. Então você achou falta, mas não teria anulado o gol. Porque eu acho que quando é muito longe, quando o lance tem uma continuidade muito prolongada, eu vejo como até um novo lance. Ele parte para cima da defesa inteira, ele carrega a bola 50 metros. Né? E não é que ele pegou a bola 50 metros sozinho e saiu disparado. Não, toda a defesa estava lá. Então, eu acho assim que a defesa do Corinthians teve muito tempo depois para barrar o lance e veja, foi muito longe da sua conclusão. Piperno, mas aí foi o contra-ataque que gerou o gol. Pô. Não é que foi um contra-ataque que gerou o gol. Ele toma a bola, tem um monte de gente entre ele e o gol. Não é uma bola que ele parte sozinho. A defesa estava lá. Inclusive, perto da área, ele dá uma gingada para cá, para lá, vai para cá, vai para lá. Então, foi uma observação que, à época, o Jesus fez e ele me convenceu. Quer dizer, se é uma falta numa situação em que o cara está mais perto da zona de conclusão do lance, tudo bem. Mas foi uma falta no princípio da jogada. Ok, mas depois do princípio da jogada, o mesmo jogador ele toca na bola umas 10 vezes. Que tem que carregar, ele dribla, vai para um lado, vai para o outro e tem que chutar. Então eu acho que assim, o prolongamento da jogada foi muito comprido para justificar a marcação da falta. Bom, se você tivesse que adjetivar a arbitragem de hoje, como você adjetivaria? Péssima. Eu adjetivaria como patética ou desastrosa, Bruno Prado. Eu concordo, foi péssima a arbitragem, interviu demais no jogo e na maioria dos lances, para mim, de maneira errada. Foi uma arbitragem, foi péssima mesmo. Até acho o Davi Lacerda um árbitro bom, até nas outras vezes que eu vi eu gostei, mas hoje deixa rolar. Até acho que ele tem potencial de ser um bom árbitro. Acho que o VAR atrapalhou ele. Mas hoje ele foi mal. Não, Fábio, o VAR atrapalhou ele. Ele estava do lado do lance do Vitinho e não expulsou o Vitinho. Ele estava do lado do lance do pênalti e marcou esse pênalti ridículo. Então não tem nada a ver com o VAR. A arbitragem dele foi uma bosta. Eu gosto dele. Hoje ele estava não estava na noite legal, mas eu gosto desse árbitro. Os jogos que eu vi dele, ele marca bem. Não vou condenar ele por uma noite feliz. Eu vou querer ver, porque eu acho ele muito cheio de pose. Eu detesto esses árbitros que fazem muita pose para apitar.
mas eu vou prestar mais atenção. Eu vou ser sincero, eu nem sei se ele tem um retrospecto bom ou ruim. Eu sei que a arbitragem dele hoje foi péssima, eu sei que ele interferiu muito no resultado do jogo, porque o Vitinho poderia ter sido expulso com 1-0 no placar. O Atlético Paranaense poderia ter feito um gol num pênalti mal marcado. E eu próprio não marcaria essa falta, mas esse lance eu não acho escandaloso. Esse lance eu acho bem interpretativo. Então, esse lance eu não considero um erro de arbitragem. Agora, os outros dois, para quem estava tão próximo dos lances, são erros assim. Cara, e o pênalti? Esse negócio de pênalti tá me irritando, cara. De verdade, o presidente da CBF, se ele tiver a mínima vergonha na cara, ele tem que fazer um pronunciamento para dizer o que é pênalti quando a bola bate na mão. Ele tem que botar o presidente da comissão de arbitragem. Agora é sério, Piperno. O presidente da comissão de arbitragem ele tem que ser obrigado a fazer um pronunciamento para dizer o que está na regra para marcar pênalti quando é mão. Porque nem o torcedor sabe mais do que esperar. Ô, Pilhador, eu sempre fui, e falava isso lá atrás, a favor de um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. Eu acho que era a única solução. Trouxeram um dos melhores do mundo. E eu também entendo que só tem uma solução para a arbitragem brasileira. Trazer alguém de fora que seja grandão, muito bom. Porque, em relação ao que tem aqui, eu já joguei a toalha. Bruno, você não acha que o presidente da comissão de arbitragem tem que se pronunciar sobre isso? É muito pênalti marcado errado com relação à bola que toca na mão. Eu acho, sim, acho que é um problema sério da arbitragem brasileira e faz tempo. E já de várias gestões de Gaciba, Senemia, hoje está o Rodrigo Martins Sintra. É um problema meio que cultural, talvez, né? Eles realmente... a interpretação desse lance de bola na mão aqui no Brasil ela é muito equivocada, ela é muito errada. E eu acho que é uma hora de deixar claro, até publicamente mesmo, para criar uma norma. É isso, né? Porque senão vai continuar da mesma maneira. Realmente isso é um problema, talvez na parte técnica de decisão que o árbitro toma, acho que é a mais equivocada que toma aqui no Brasil. Toda hora é pênalti de toque de mão. Também não gosto da parte comportamental da maioria dos árbitros. Eles falam demais no jogo, eles interferem demais, também tem a ver com o comportamento dos jogadores, é verdade, mas eles se preocupam muito em conduzir o jogo de uma maneira que seja melhor para eles. Então a arbitragem aqui, ela é bem ruim. Isso é um desafio da gestão da CBF, com o presidente Samir Chaud, que assumiu há pouco tempo, mas não acho que vai ter muita solução não, viu? Porque eu acho que passa por um negócio até cultural dos árbitros, não acho que é só uma questão de técnica, acho que isso é uma questão até cultural e psicológica do árbitro.